estar apresentando a partir de agora o nosso trabalho de conclusão de curso, que é referente a um modelo de programação linear, tá? Que a gente fez um ensaio aí, visando a gente construir uma aplicação profissional, e esse modelo, ele visa atender o sojicultor, a cultura de soja, tá? A gente contou muito com a ajuda do professor Kleber ao longo desse 1 ano e meio desse trabalho, tá? E hoje é a etapa final de conclusão desse trabalho, tá? Que a gente está apresentando para vocês. Então, vamos lá. Esse trabalho, do ponto de vista de empregabilidade, de quem vai usar ele, a gente tem aí a pretensão de que seja uma ferramenta para que o gestor, o sojicultor, o produtor, tivesse uma terceira via aí, para que ele pudesse escolher a melhor forma de conduzir a produção de soja dele. A gente menciona muito ao longo do trabalho, como vocês leram, o tomador de decisão, o gestor, que é esse rapazinho de terno que a gente colocou aí, que na prática não tem nada de terno, né? Mas assim, só para simbolizar aí o que esse é o gestor, é o que efetivamente vai dizer o que ele vai fazer ao longo aí da condução da safra dele. Então, a gente optou por dar para esse tomador de decisão, a gente construir uma ferramenta para ele poder tomar uma decisão, talvez a gente não pode falar isso, mas sim uma decisão mais assertiva frente a decisões pautadas em intuição, pautadas numa experiência curta. Então, essa ferramenta ela vem para complementar, tá? É uma ferramenta de planejamento, o antes, né? O que se faria antes de se plantar. Então, ela tem algumas etapas aí que ela tem que ser cumprida para que ela funcione, essa ferramenta. Tá? Não é uma ferramenta, apesar de a gente ter mencionado a palavra software aí, ela não é uma ferramenta, não é um software, mas sim uma sequência de procedimentos, tá? Que iniciam aí no levantamento dos custos, para que depois haja um resultado final a partir de cenários elaborados. Então, como que funciona essa ferramenta? O gestor, diante de uma ferramenta, vamos pensar assim, de uma ferramenta que exista, computacional, ele vai criar uma série de cenários do que ele acha que se enquadra dentro de uma determinada área para ele produzir soja. Então, esse gestor, ele vai criar vários cenários. Cenário com irrigação, cenário sem irrigação, cenário usando fertilizante A, cenário usando fertilizante B. E em cima de cada cenário, existe as atividades, os recursos que vão ser utilizados com seus respectivos custos e, consequentemente, que trazem as respectivas produtividades de cada cenário. A partir desses custos, a partir da elaboração desses cenários, esse gestor, ele vai ser montado um modelo matemático que contempla todos esses cenários, tá? A partir de seus custos e da sua produtividade e do custo da saca de soja pretendida, tá? E aí, nesse momento, ele implementa-se esse modelo, e a partir desse modelo, ele processa esse modelo numa ferramenta que é o GANS, é uma ferramenta própria para processar modelos matemáticos de programação linear, e em cima de toda essa modelagem matemática que foi feita, ele vai obter o lucro, tá? E vai chegar no lucro máximo, além da melhor forma para ele utilizar a área. Eu posso utilizar essa área usando o cenário X, 50% da área com cenário X, 30% com cenário Y, e assim sucessivamente. Então, é isso que é a visão geral do projeto.
A gente tem aqui algumas etapas ao longo do projeto, que isso aqui a gente fez uma cronologia mesmo. É o que aconteceu nesse 1 ano e meio, em termos de trabalho nosso junto ao professor Kleber aí. Então, num primeiro momento aí, tá, entre 2019 e 2020, a gente trabalhou com a definição dos cenários de custo do projeto. Nesse momento aqui, a gente não sabia, a gente não tem formação agronômica, e a gente pede até uma licença poética e uma licença técnica, né, para falar a esse respeito, porque nesse momento aqui, apesar de a gente ter vindo do mundo agro, eu trabalhei com agro muitos anos, mas a gente não sabia nada de soja. Então, a gente teve que mergulhar a fundo o que é uma safra de soja, tá? E a gente levantou aí as atividades, os recursos que se usam, o tempo de duração, como que funciona. Então, nessa primeira etapa, a gente criou o que a gente chamou ali atrás de cenários, tá? Para a gente entender o que seria o custeamento, o custeio de uma safra de soja. Na segunda etapa, a gente modelou, a partir desses custos, tá? A partir o modelo, ele fundamenta-se, é um modelo de busca pelo lucro máximo, tá? Otimização do lucro máximo, o modelo, ele se baseia em num tripé: produtividade, tá? Quanto maior a produtividade, né, vamos dizer assim, quanto maior a produtividade, maior será a possibilidade de lucro. A terceira perna desse tripé seria o custo que vem do cenário, tá? Cada cenário produtivo tem um custo e tem o preço da saca de soja naquele momento, né? Que também a verdade é que o lucro ele é obtido através da operação da receita menos o custo. Então, são essas três coisas que vai me dar esse lucro, essas três variáveis aí. Então, nessa segunda etapa de concepção do modelo, a gente levou em conta 16 cenários aí de custo, conforme vocês devem ter visto no trabalho. A gente criou 16 cenários, tá? Cada cenário tem um custo, tem uma produtividade, e o preço da saca de soja é único para os 16, tá? Dos 16 cenários. Então, a partir desse modelo, a gente criou um modelo, a gente passou por um sofrimento relativo bem grande, né? Para chegar no modelo que a gente precisava, tá? A gente vai comentar dele melhor. E a partir desse modelo, a gente processou-se esse modelo usando o GANS, que é uma ferramenta muito poderosa, tá? Então, a terceira etapa foi simular, com a ferramenta GANS, o processamento do modelo e avaliar os resultados que se davam a partir dessas simulações. Tá? Eu mencionei cenário e mencionei safra, mas eu quero definir isso dentro desse contexto, desse trabalho. Tá? Para a gente aqui, essas entidades que aparecem aí, cada quadradinho desse é uma entidade aí que a gente gosta muito na computação de criar as entidades, né? Então, a hierarquia do entendimento desse trabalho, é muito importante entender essa hierarquia aí, para que se entenda como que foi concebido aí na etapa 1, os custos, como que foram feitos, como que se chegou aos custos de cada cenário. Cada cenário, ele é uma safra completa, tá? O cenário, ele é composto de fases, tá? O que a gente chama de fases aí, seria um período, é uma entidade temporal mesmo, tá? Por exemplo, pré-plantio aí, que é a fase antes de se plantar, que o sojicultor tem que fazer algum preparo de terra, alguma atividade nesse sentido, é uma fase. Depois tem a fase de plantar, de conduzir a planta, o crescimento da planta, colheita, etc. Então, uma safra, ela possui fases, as fases possuem atividades, que a gente chama também de operações de campo, atividades agrícolas, né?
As atividades são compostas por recursos, e os recursos, eles têm um fator qualitativo que a gente usa muito no custo, nesse trabalho, que é, por exemplo, uma semente não é igual, não existe uma semente igual, não existe uma mão de obra igual, existe sim recursos que aquelas 3 variáveis que eu mencionei são afetadas. Por exemplo, um fertilizante, ele pode dar uma produtividade melhor que o outro, a mão de obra, mesma coisa, uma determinada mão de obra que eu contratar pode ser melhor no sentido, máquinas e assim por diante. O que eu gostaria de deixar aqui nesse slide, o recado, é que a minha menor unidade de custo é o recurso. Embora aí na nossa hierarquia tenha um fator qualitativo, mas o fator qualitativo, ele não é ponderado. Por quê? O fator qualitativo só dá a qualidade do recurso. O recurso em si, que é a mão de obra, que é o herbicida que eu vou usar, que é o trator que eu vou estar usando, a gente contabiliza ele, é ele que é contabilizado, recurso por recurso, que compõe cada atividade. Então, eu tenho o custo de cada recurso tem um custo por hectare, né? Que a gente vai ver isso, a gente trabalha com, a unidade nossa é hectare, tá? As atividades são compostas de recursos, então, o total de recursos utilizados na atividade é o que dá o custo da atividade, e a fase ela é composta de atividades, e o somatório das atividades compõe a soma do custo da fase. Eu peguei aqui para exemplificar, embora a gente não tenha aí como mostrar a planilha, a gente fez uma planilha muito grande, muito detalhada, tá? Mas aqui a gente traz um exemplo aqui do que a gente usou, de como foi feito o custo, tá? A gente tem 4 categorias aí praticamente para custeio. A gente categorizou aí mão de obra, né? Que segue algumas regras para estabelecer o custo da mão de obra. Máquinas, que também tem as suas regras, né? Máquinas e equipamentos, tá? Insumos agrícolas, que aí tem englobado semente, herbicida, etc. E os custos fixos, que são aqueles custos administrativos que, embora não esteja aparecendo aí, eles são rateados para cada atividade dentro de cada etapa, de acordo com o uso da terra, de acordo com o tempo de uso da terra. Porque, embora a gente esteja falando, isso é muito importante esse conceito, embora a gente esteja falando aí de uma safra, ao longo de um ano, a gente tem custos de um ano que devem ser assim, rateados para aqueles meses que essa safra se deu. Os outros meses podem ser ocupados com outras safras de outras culturas. Então, no nosso entendimento, essa safra responde pelos meses que ela vai estar ocupando a terra e pelos custos daqueles meses, tá? Então, a gente mostra, aqui a gente exibe 2 atividades, calagem, né, e aplicação de herbicida pós-emergente. Vocês vão ver aqui que a gente tem aqui quais são as mãos de obras que a gente vai estar usando para essa atividade de calagem aqui, por exemplo, tá? Mão de obra geral, que é do rurícola, né, do trabalhador do campo, do operador de máquina, caso use máquina, nesse caso aqui usa, tá? A mão de obra técnica, a mão de obra administrativa, tudo vai estar aqui. A gente vai estar usando também calcário, gesso agrícola, máquina, que aí já é a outra categoria, e o implemento que vai nessa máquina para se fazer a calagem, tá? Como que foi feito o custo aqui para a máquina, por exemplo? Até coloquei aqui, ó, que a gente vê no trabalho também. O custo da máquina, a máquina ela apresenta 2 custos, né? Custo fixo e custo variável. O custo fixo é aquele custo que, independente da máquina estar trabalhando ou não, ele vai estar presente no custo, né? Então, o custo com a depreciação, o juro de mercado, que é aquele juro que, se eu pegasse o dinheiro que eu investi na máquina, e as máquinas são muito caras, tá? Ela ia estar... se eu investisse esse dinheiro numa outra atividade, no empréstimo, por exemplo, esse juro é referente a isso. Custo com alojamento e com seguro dessa máquina, caso haja, tá?
Esse valor que aparece aqui, esses valores, tá? Eles já estão por trás dessa planilha aqui, gente, tem, senhores, desculpa, tem muita regra de 3 aqui para a gente chegar numa unidade comum para todos esses itens, que é reais por hectare. Então, a gente teve que fazer aqui algumas planilhas que vêm abastecendo essa planilha de custos final aqui, para que se chegar nesse valor aqui, que o custo fixo dessa máquina, que aí a gente levou em conta a vida útil da máquina, etc., é esse valor. Mão de obra é uma operação mais fácil, matemática mais fácil, que é todos os custos dessa mão de obra, incluindo aí o 13º, férias, etc., tá? Ao longo dos meses, e depois a gente rateia isso por hora, né? Rateia não, né? Divide por hora e chega num custo por hora, tá? É muito importante também que aqui nessa planilha a gente tem a quantidade, que nem sempre a gente vai estar usando uma mão de obra só dessa. Então, a gente tem aqui a quantidade de cada recurso que eu vou estar usando. E, como eu disse, a gente vai estar trazendo cada recurso, né? Essa lista aqui minha, embora tenham categorias diferentes, isso aqui para mim, no nosso entendimento do trabalho, são recursos, né? Mão de obra, calcário, etc., tá? E vai estar sendo trazido aqui para que no final a gente tenha um custo aí em reais por operação, tá? É muito importante aqui esse fator aqui, ó, a gente quis colocar esse fator aqui, que ele explica o seguinte, ó, o que esse fator aqui está me dizendo? Na calagem, ela vai acontecer 0,17%, 17%, a verdade é o seguinte, a cada 6 anos eu faço uma calagem. Essa atividade, ela não pode responder sozinha, os custos dela não pode responder sozinho pelo custo de toda a calagem. Então, ela responde por 17%, mais ou menos, 16, uma dízima aqui, né? É 100 dividido por 6. Então, como a cada 6 anos eu tenho uma calagem, isso aqui é um fator de resposta que essa atividade responde. Essa outra atividade aqui, por exemplo, ela responde por apenas a cada safra, ela tem um custo. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido aqui. Foi daqui que saiu o custo de cada cenário. Existe, para cada cenário, uma planilha dessa que a gente montou aí. Tá? Então, aqui é só para a gente firmar esse conceito. Tá? Aqui a gente tem um projeto. O nosso projeto ele é composto de 16 cenários, tá? Os cenários, eles lidam com algumas variáveis aí de recursos, de categorização dos recursos. Eu tenho cenários com irrigação natural, e eu tenho um cenário com irrigação natural, que é a água da chuva, e 3 outros cenários com irrigação artificial, usando esses conjuntos de equipamentos aqui, que é com motobomba de 48 cavalos, 61 cavalos e com 92 cavalos, tá? Então, eu tenho 4 tipos de formas de receber água, vamos dizer assim, nos nossos cenários. Eu tenho 2 tipos de sistema de plantio, ou plantio direto, que é o que se usa hoje na maioria das vezes, ou plantio que a cada safra faz um novo preparo do solo, que não se usa mais muito, pelo que a gente leu aí, embora a gente já tenha dito que a gente não possua muito conhecimento agronômico. E a gente lidou aí, embora isso aqui é uma variável que podia ser bem mais extensa, mas assim, é muito complicado a gente levantar essas variáveis aqui no mercado. A gente tentou bastante, eu inclusive liguei, entrei em contato com a Embrapa, eu tenho até um contato aberto agora com o pessoal aqui de Uberaba, que a gente está conversando, que eles produzem semente, é um instituto do Triângulo Mineiro, eles meio governamental, meio privado, então, assim, é muito de região para região. As sementes, a gente percebeu que semente é uma tecnologia hoje em dia muito sofisticada, não é um negócio assim que é só pegar uma semente e pôr no chão. A semente ela
ela é feita para determinada situação, então, mas dentro do contexto desse trabalho, a gente tem dois tipos de semente, convencional e transgênica, tá? Que nem se chama de semente nos artigos que a gente viu, mas é cultivar mesmo. Então, das duas sementes, vezes os dois sistemas de plantio, vezes o conjunto os 4 conjuntos de equipamentos que a gente tem, produziu-se esses 16 cenários, tá? Que, como eu disse antes, cada cenário, né, vai trazer para mim uma dada produtividade com dado custo e que usa uma dada quantidade de semente. Aqui a gente entra na segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente já tinha os cenários definidos, com os custos, com as produtividades, etc., conforme eu já mencionei, e a gente começou a modelar. Aqui a gente, embora a gente vai falar isso também no final, a gente contou muito mesmo, foi feito um trabalho a 4 mãos, o professor Kleber, muito presente nessa etapa, não sairia se não fosse a presença dele, porque a gente precisava chegar a transformar isso que a gente falou agora num modelo matemático, tá? E esse modelo, ele tem uma função objetiva, que é que ele baseia-se a gente quer chegar num lucro máximo, né, que é o Zmax aí, tá? E esse Zmax aí, ele vem do que? O lucro? Ele vem da produtividade que eu tenho, né, que é sacas por hectare aí. Então, seria sacas por hectare vezes o preço da saca, menos o custo total por hectare de cada cenário. Vocês estão vendo aí que a gente tem um somatório aí, né, passando pelos 16 cenários, que multiplica a minha variável de decisão aí, que é a variável XI. Essa variável XI aqui, o que ela é? É a área em hectares. Então, cada cenário responde por uma determinada área, tá? E o coeficiente de cada um dessas variáveis seria o lucro, né? O lucro que esse cenário produz, tá? Então, aqui a gente colocou até uma explicaçãozinha aqui. Aqui está o modelo que a gente usou, tá? Desculpa, a função objetivo que a gente usou para o modelo, tá? E aqui uma explicaçãozinha de onde que veio esse número, tá? Só um número aqui, só para ilustrar, tá? Que é o preço estimado da saca de soja, né, nessa época aqui que a gente fez o levantamento, né, multiplicado aí pela produtividade, tá? Esse valor aqui, menos o custo do cenário 1, que seria 2.996. A gente também criou uma função de restrição de área. Isso foi arbitrado, tá? A gente trabalhou aí com uma área de 1.000 hectares. Então, as minhas variáveis de decisão, que são áreas, tá? Elas têm que ser menor ou igual a 1.000, tá? É a nossa restrição aí para a área. Aqui a gente tem a nossa função referente à restrição orçamentária, né? A gente acredita que não existe, essa questão acho muito importante também, assim como a área, não existe nenhum projeto que tenha orçamento ilimitado. Todos os orçamentos têm uma limitação financeira. Antes de eu começar o meu projeto, eu já falei, eu tenho tanto para a execução desse projeto. Então, essa restrição é exatamente para isso, para ela dizer para mim quanto que eu tenho para gastar, tá? Aqui eu acho que ficou errado, que eu acho que é 35 milhões, vocês me perdoem aí, tá? É 35 milhões. Aqui a gente tem isso aqui foi mais para efeito didático, vamos dizer assim, foi pensando em testar, e a gente estava muito empolgado com o processamento, mas o que é essa restrição de cultivar aqui? Tá? Ela nada mais é do que uma restrição que a gente quis impor ao trabalho, para que a gente não tenha condição de comprar todas as sementes que a gente quer, e isso vale para qualquer insumo. A gente tem limitações de mão de obra, tem limitação de máquina, e a gente trabalhou isso com o cultivar. A gente tem uma conta aqui que a gente fez no trabalho, que é o seguinte: se eu fosse plantar toda a minha área, os 1.000 hectares que eu mostrei ali atrás, apenas com semente convencional,
eu teria que ter 35.500 quilos dessa semente. Só que aí a gente limitou isso no trabalho, para ele poder ir ficar buscando, tá? Entre uma e outra semente, o que ele vai fazer. Então, aqui a gente tem também mas essa restrição a gente trabalha com ela, esses dois valores aqui, a gente muda eles ao longo do processamento, para a gente ver a evolução do modelo, tá? Tem hora que a gente deixa o modelo podendo escolher quem ele quer, então a gente vai ver isso à medida que a gente anda com o trabalho. E aqui a gente criou duas restrições para os cultivares, para limitar a possibilidade de uso deles mesmo. Percebam o seguinte, senhores e senhorita, né? A gente tem aqui, apenas nesse caso aqui dos cultivares, na minha função de restrição, apenas os cenários que é plantado com cultivar convencional. Não, os 16 não aparecem aqui. Assim como aqui embaixo, a gente tem apenas os cultivares que são plantados com cultivar transgênico, com semente transgênica. Então, são essas duas restrições que a gente tem aqui. E depois a gente tem as restrições de irrigação. As restrições de irrigação do modelo, a gente tem duas restrições. O professor Kleber bateu muito nessa tecla com a gente, da questão do modelo, das funções restritivas, elas sempre representarem uma demanda versus uma disponibilidade, né? Então, aqui, a gente vai estar trabalhando com dois tipos de restrições de irrigação. Quando eu tenho disponível a capacidade do meu equipamento, ou seja, será que o meu equipamento é capaz de suprir a necessidade hídrica do plantio, das plantas, porque as plantas elas têm uma necessidade de água, né, ao longo da safra, algumas épocas mais ou menos, mas elas têm uma dada necessidade, que é um número que a gente estabeleceu no projeto também, que é um número médio de 700 milímetros, tá? E a gente tem também uma restrição referente à quantidade de água que a outorga, que é liberada pelo Estado, por algum órgão governamental, vai liberar para eu usar nesse plantio. Então, a gente tem duas categorias aqui, conforme eu mostrei. Eu tenho as plantas, que têm uma certa demanda, e essa demanda tem que ser menor que a quantidade a vazão total que os equipamentos têm capacidade de produzir. Como a gente já viu, são 3 conjuntos de equipamentos. E eu tenho também, não adianta as plantas quererem água o tanto que elas precisam, se a minha outorga limitar isso. É bem isso que a gente está falando aqui com essas restrições. Então, assim a gente fechou a nossa segunda etapa, tá? Com esse conjunto de restrições. Poderiam haver mais restrições, conforme eu disse, restrições referentes aos fertilizantes, à mão de obra, mas a gente parou aqui nesses 4 tipos de restrições, tá? Aqui, como a gente vai estar... Aqui eu quis ilustrar aqui uma parte das funções de restrição referente ao cenário de irrigação. Nessa primeira coluna aqui, tá? A gente tem em função do equipamento, né? Uma vez que cada equipamento tem uma capacidade tem uma certa potência, não é capacidade, teria uma certa potência. Esse equipamento aqui, por exemplo, esse primeiro equipamento aqui, ó, tá? Diante desse cenário aqui, ele tem ele produz essa quantidade de água, tá? Então, aqui a gente tem essas funções, e aqui do outro lado, desculpa, vocês vão ver que parece tudo igual, porque isso aqui foi o número que a gente trabalhou com a limitação de água liberada pela outorga, tá? Então, tá aqui a nossa capacidade de ofertar, a nossa disponibilidade legal de água, vamos dizer assim. Tá? Aí, finalmente, depois do modelo pronto, tá? Isso que eu estou falando para vocês também tem uma ordem cronológica mesmo, e conforme a gente está apresentando, foi conforme a gente fez. E aí a gente pegou, transformou esse modelo, tá? Num programa, na linguagem GANs, né? Também com muito auxílio do professor Kleber aí, tá?
e a gente pegou e começou a processar. A gente adotou uma postura, uma estratégia de começar a processar com a implementação das restrições etapa por etapa. Na computação a gente chama isso de baby steps, né? Passinho de bebê. Então, a gente foi devagarzinho, a gente foi evoluindo com o modelo, tá? Para que ele fosse sendo encorpado as restrições de forma que fosse entrando sucessivamente uma após a outra. Então, nessa primeira simulação aqui, o que a gente tem? A gente tem rodando aqui a nossa função objetivo, né, que é a função que estabelece o lucro, e apenas a restrição diária. Aquelas outras restrições que a gente comentou, elas não aparecem aqui nesse primeiro momento, tá? Então, a gente falou assim, ó, eu tenho 1.000 hectares, é o máximo. Qual é o lucro? Aí ele opta pelo cenário 5, tá? Que é o cenário que eu estou descrevendo ele aqui, que ele é plantado com um sistema de plantio direto, ele é irrigado com essa bomba, que é a de maior potência, ele usou semente convencional, aqui ele usou toda a área, vocês podem perceber, porque eu não tenho restrição ainda de semente, né, eu só tenho restrição de área, e o custo desse cenário, embora ele seja um dos custos mais altos, mas ele tem uma produtividade muito boa, ó, que é de 90 sacas por hectare. Então, ele plantou toda a área usando o cenário 5, tá? Aqui a gente tem aqui uma explicaçãozinha aqui, desculpa, uma explicação não. Aqui a gente tem o código do que está lá no programa, tá? Isso aqui é a linguagem GANS aqui, só para ilustração do que foi feito, tá? Aqui são os valores marginais, desculpe esse XM aqui, ó. Os valores marginais são as perdas que eu teria, né? Por isso o sinal negativo aqui, que se eu estivesse usando as perdas em hectares, se eu estivesse usando cada um desses cenários. Na segunda simulação, a gente insere a função de restrição orçamentária, que é aquela função que fala assim, ó, eu tenho, deixa eu ver se aparece aqui, eu tenho 35 milhões para usar, né, para eu produzir. Aí o que acontece? Ele já responde com um valor menor que a simulação anterior. Ó. Antes a gente tinha 6.957.780. Vocês desculpem eu ter deixado assim, porque isso aqui é proposital, tá? Eu não coloquei pontinho, tá mais difícil a leitura, mas isso aqui eu quis pegar do GANS originalmente, só para a gente ter assim uma rastreabilidade de onde que veio isso aqui, tá? Esses números. Então aqui o lucro, a partir do momento que eu insiro uma restrição orçamentária, o meu lucro cai, tá? De 6 milhões, quase 7 milhões, ele cai para 5 milhões 661 mil. E ele já começa a usar, o dinheiro já não é mais suficiente para plantar toda a área. O dinheiro limita, né? A minha restrição aqui, desculpa, eu falei 35 milhões, mas aqui eu coloquei, ó, com esse valor aqui, ó, 2.996.050, a produção fica limitada. Até mesmo porque, vocês me desculpem que eu fiz uma confusão aqui que eu quero esclarecer agora. Os cenários, eles têm um custo por hectare que começa em torno de quase 3.000, 2.900 alguma coisa, até quase 4.000. Então, se a gente pegar esse número aqui, ó, e dividir ele por 1.000, isso aqui é um custo, o custo vai dar aqui, ó, por hectare, ó, 2.996, que seria o custo de 1 hectare que ele está usando, tá? Então, ele pega esse valor aqui e multiplica por 1.000, que é 1.000 hectares. Então, aqui, ó, usando esse número aqui no orçamento, me desculpe a confusão aí, tá, gente, que eu até coloquei aqui em cima, é porque lá no modelo aparece outro número, a gente vai ter aí uma área menor sendo plantada usando o mesmo cenário. Na simulação 3, a gente já usa
a simulação a restrição de cultivares. Embora eu tenha apenas 30 mil hectares, vocês vão perceber que o valor da segunda simulação com relação à área e com relação ao lucro é o mesmo, porque esses 30 mil quilos aqui de cultivares convencional, conforme a gente está vendo aqui, eles são suficientes para plantar essa área aqui. Então, por isso, essa restrição, quando eu tenho disponível 30 mil quilos de semente, ela não tem folga. Então, a gente tem ela não afeta o meu processamento. Então, por isso, a gente diminuiu. A gente falou, já que não está afetando, vamos ver com 17.550 quilos. Aí sim, a gente já tem uma migração, tá, de parte da área para um novo cenário, que é o cenário 8, que também é com sistema de plantio direto, tá? É uma irrigação do mesmo calibre, só que aqui agora, ó, a gente tem, como a restrição de cultivar já começa a afetar, a gente tem o cenário 5 plantando com semente convencional e o cenário 8 plantando com semente transgênica, soja transgênica, tá? Então, aqui a gente tem aqui as características de cada cenário, tá? E esse cenário produz um pouquinho mais, mas ele é um pouquinho mais oneroso. E aqui começam, tá, a entrar as restrições de irrigação, tá? Eu coloquei aqui uma mensagem aqui da variável que a gente está usando, só para a gente, mera informação a respeito do GANS, tá? E percebam que aqui a gente já tem uma mudança radical, vamos dizer assim, né? Porque antes eu vinha, ó, de cenário 5 sempre muito presente. Aqui o cenário 5, ele cai bastante, por quê? Porque entrou a restrição de irrigação. Eu não tenho equipamento bombando à vontade, eu não tenho uma legislação me permitindo que eu possa usar o tanto de água que eu bem entender. Então, o que ele faz? Há uma migração aqui, vamos dizer assim, tá? Da produção para o cenário 2, que é um cenário sem irrigação. Então, isso é muito legal da gente ver isso na hora que a gente está processando, como é que a matemática ela vai trabalhando isso de uma forma assim, bem racional e bem direta mesmo, né? Para quem ama matemática como a gente aqui, é uma obra de arte esse momento aqui. Então, a gente pode, observem que os cenários que a gente vinha trabalhando era tudo de 90 sacas por hectare, uns números grandes, mas como agora eu tenho água limitada pelos equipamentos, o que acontece aqui? Eu fui para um cenário com produtividade baixa, e o meu lucro, que vinha aí na casa dos 5,5 milhões, caiu para 2.322.000. Então, uma coisa assim a se observar bem, o efeito das restrições, à medida que eu começo a ver meu modelo sendo restrito, o tanto que isso vai afetar meu lucro e o tanto que isso vai afetar o que eu devo fazer, vamos dizer assim, né, em termos de condução da minha safra. E aqui algumas conclusões a respeito dos custos, do modelo e do processamento. Eu coloquei algumas coisas aqui que realmente foram gargalos e foram coisas complicadas no decorrer desse trabalho. A produtividade era uma coisa importantíssima, né, no cálculo do lucro, e isso, ela tem duas formas que a gente entende aí para estar sendo trabalhada nessa aplicação, nesse projeto. Ela tem aquela produtividade que quando o gestor, o tomador de decisão está montando os cenários, ele está definindo cada cenário, ele tem esse conhecimento prévio de experiências anteriores, de histórico. No meu caso, que não tinha isso, eu passei por essa dificuldade de não ter essa experiência, eu tive que buscar isso na literatura, eu tive que olhar isso, eu não sabia nem, a princípio, no início desse trabalho, foi uma dificuldade que a gente teve, a princípio a gente não sabia aonde encontrar essas informações,
E além de onde encontrar, o que, que acontece num trabalho desse tipo? A gente passou, eu acredito que eu devo ter passado por mais de 50 artigos. E cada artigo fala de uma região específica, de um tipo de recurso que está sendo usado, e é muito difícil, de região por região, a gente acha muito soja no sul, soja aqui, a região, essa região aqui de Minas, Paracatu, Unaí, Cristalina, ali em Goiás, tem uma área ali, ó, perto de Brasília ali, circundando ali, que é a região que mais tem irrigação no Brasil. Mas assim, quando a gente acha um artigo dela, e aí a gente vai procurar a produtividade, às vezes não tem, aí a gente acha a produtividade com região lá no estado de São Paulo. Então, isso foi um ponto complicado nesse trabalho. E eu acredito que é um grande gargalo, a gente estabelecer a produtividade correta. Que eu acredito que o produtor, se a gente tivesse aí o auxílio de um profissional experiente, ou tivesse uma área definida com dados daquela área, isso não teria sido esse problema que a gente está ilustrando agora, tá? Um outro problema que a gente percebeu, e uma outra característica, vou dizer problema não, uma característica desse trabalho é referente à volatilidade financeira que a gente tem na composição dos custos cenários. Como vocês viram, a gente tem, à medida que a gente vai montando os cenários de custo, o que a gente tem? A gente tem o cenário ele é composto de fases, que ele é composto de atividades, que é composto de recursos. Cada atividade é um conjunto de recursos. O que acontece quando eu mudo centavo em algum recurso? Isso vai subindo para cima, é pleonasmo, né? Desculpa aí, mas assim, isso vai subindo naquela hierarquia, a escadinha da hierarquia, e vai até chegar aí no custo total, influenciando muito. Às vezes, centavos numa determinada mão de obra, que repercute em várias atividades da safra, pode impactar muito no custo. Então, por isso que a gente usou esse termo aqui, volatilidade. Por quê? O porquê disso? Porque a gente percebe que é uma coisa que pode mudar tudo. O custo ali, um custo mal elaborado, um custo... não vou nem dizer mal elaborado, porque eu acho que seria uma arte montar um planejamento desse, que é feito antes é uma ferramenta de planejamento, feita antes que seja feita a execução, com insumos que variam muito o preço ao longo do decorrer de 4 meses aí, que é o tempo de safra. Então, combustível é uma coisa que se usa muito e muda muito no decorrer de uma safra, né? Dólar é uma coisa que influencia muito no preço dos insumos e muda dependendo da época que for comprado os insumos. Então, esses custos aqui, eu considero uma arte montar esses custos corretamente, chegar no valor assim com vamos dizer assim, com um erro percentual aí abaixo de 5%. Eu acho que tem que ser muito experiente para saber montar esse custo, né? É uma dos pontos frágeis desse trabalho. E a gente percebe também, como eu já falei no momento que a gente estava mostrando a etapa 3, que são as simulações, aqui a migração das áreas produtivas, e a gente vai vendo que à medida que a gente vai mexendo no modelo, vai trabalhando as variáveis, vai mudando os coeficientes, a gente percebe que vai migrando-se para as áreas, né? A gente vê uma migração muito forte, dependendo de variações que a gente vai tendo aí ao longo das mudanças no modelo, tá? A gente teve muita dificuldade no decorrer desse trabalho, tá? Com o levantamento dos dados, tá? É um trabalho, assim, que eu considero que a gente podia até ter feito dentro desse trabalho aqui, caberia 2 trabalhos perfeitamente. Um que lidaria só com custo, tá? Um trabalho assim só de custo. A gente tem uma planilha que a gente fez, que a gente elaborou ela pensando numa cara de programa muito detalhada,
que poderia muito bem ser um trabalho separado e que tem suas particularidades e tem muita dificuldade, como a gente disse, a gente não é agrônomo, tá? Mas uma grande qualidade desse trabalho é que, embora a gente não tenha o conhecimento técnico da agricultura, o que a gente quis dar para esse trabalho, que é um dos pontos fortes dele? A gente quis dar aquela cara do Lego, daquele brinquedo Lego, que você vai montando as caixinhas. Então, não é porque a fazenda Bela Vista, lá no Mato Grosso, usa tal atividade que eu também tenho que usar. Então, no nosso modelo, as atividades elas não estão rígidas, elas são flexíveis, os recursos são flexíveis. Eu entro com novos recursos, eu crio novas atividades, eu tiro, eu coloco, eu estabeleço quantas vezes eu quero usar, quantas vezes eu não quero, conforme a gente viu lá naquela planilha. Então, eu posso perfeitamente manipular, eu não conhecendo bem a atividade agricultura de soja, eu posso manipular as atividades, conforme eu mostrei para vocês, inserindo ou tirando, inserindo recurso, colocando, do jeito que eu entendo o que é a minha safra. E isso é flexível para os produtores, né? Então, eu acho isso um ponto muito forte nesse trabalho. Tá? E, finalmente, aqui tem uma frase, tá? De um livro que o professor Kleber emprestou aí para a gente, tá? Que é uma frase, assim, que quando a gente leu, a gente acha que tem tudo a ver com esse trabalho.